Hoje eu quero falar sobre a perseverança do adorador. É muito... Se eu perguntar, fizer uma pergunta aqui pra vocês, você adora a Deus? Todo mundo vai, eu adoro. Claro que eu adoro, eu sou um adorador, né? Eu quero falar sobre a perseverança do adorador. E é tanta moda, né? Sempre tem uma moda na igreja, na vida, na história, sempre tem aquela moda. Vem a onda, agora se adora desse jeito, agora não é mais Hillsong, agora é Marco Teles, e aí vai rodando, né? A moda, a moda. Mas o bom é assim, que sempre nós temos um Deus que não muda, que não tem sombra de variação. E eu queria falar hoje sobre a perseverança do adorador. O adorador precisa ser perseverante, precisa ser equilibrado. Não pode ser alguém reativo, alguém que perde o equilíbrio diante das coisas, alguém que muda o estilo de acordo com a onda, de acordo com a moda. Porque quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais parecidos com Ele nós somos. E quanto mais parecidos com Deus, mais íntimos de Deus nós somos, mais nós temos equilíbrio, domínio próprio sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E eu queria trazer um pouco de Isaías. Eu sei que é muita coisa para falar em pouco tempo, por isso que eu não vou ler todos os textos, mas vou deixar na legenda para vocês conferirem depois. Isaías impacta muito meu coração na questão da adoração dele. A adoração de Isaías confrontou o pecado dele e o colocou para trabalhar. Isso eu achei maravilhoso. Então, assim, se você diz que adora a Deus e você não é confrontado no seu pecado e você não é alguém que serve, alguém que tem vontade de servir, porque hoje em dia é muito difícil ter um adorador perseverante que adora, que está ali sempre sendo confrontado nos seus defeitos, nas suas limitações, onde ele quer sempre estar na presença de Deus para se purificar, para se tornar santo e também com o desejo de trabalhar. Porque hoje em dia, com tanta informação, todo mundo sabe tudo, né, gente? Todo mundo sabe tudo. E a Igreja de Cristo tem sofrido muito porque todo mundo sabe tudo, então se submeter a uma liderança, se submeter a um caminho ali, é difícil porque cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira. E aí a gente vai indo e vai aquela coisa coletiva, cada um vai de um jeito. E eu queria dizer para você que a adoração, ela é só uma. O estilo de adorar é só um. Nunca mudou, em tempo nenhum, não vem moda, na Bíblia não existe nenhuma moda, nenhuma onda de adoração. Existe uma só maneira de adorar. E adorar é entrar no padrão de Jesus. Jesus é o nosso padrão. É um padrão que não muda de acordo com as estações. Ela é um padrão, o padrão de Jesus é um padrão que confronta o pecado e que nos coloca para trabalhar. E que nos dá o desejo de servir. O desejo de servir e ter um coração ali pronto para estar perseverante, obediente a Deus. E pronto, com aquele desejo imenso de servir. Porque sabe que o pecado que ele foi perdoado, só Jesus poderia fazer isso por ele. Porque eu amo muito Tiago 1,4. Que é o versículo que eu quero começar a live de hoje, fala assim: e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês estejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a perseverança, a nossa perseverança em Deus, a nossa perseverança em nos tornar adoradores verdadeiros de Deus, tem que ter uma ação completa nessa perseverança. Essa ação completa nós não conseguimos sozinhos, nós só conseguimos na presença. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos ali conhecendo intimamente o nosso Pai. Então pode fazer o barulho que for fora. A nossa perseverança em ser um adorador, que foi confrontado em nosso pecado e nos despertou para o serviço. O que é o serviço? É se tornar um adorador 24 horas por dia, onde a gente estiver, e a nossa vida, a nossa história
às vezes não vai ter necessidade nem de você falar, porque só você chegando já causa ali naquele ambiente a derrubada de fortalezas, de conhecimentos que afastam as pessoas de Deus. Porque hoje o muito saber, o muito entender, o muito conhecer, sofismas, filosofias, tem teorias, tem afastado as pessoas da verdadeira adoração, que é aquela lá entre você e Deus, onde o seu pecado é confrontado. E o verdadeiro adorador, ele não é reativo, ele não é desequilibrado, porque ele não se amolda ao padrão do mundo, ele não reage como... Uma das coisas que eu mais falo aqui, eu acho que é Romanos 12:1, né? Que a gente não tomar forma, não se amoldar. Porque você já viu alguém desequilibrado resolver algum assunto? Alguma pessoa desequilibrada, você já viu ela conseguir solucionar alguma coisa? O desequilíbrio nunca solucionou problema nenhum. E aí, esse desequilíbrio do adorador, ele acontece porque ele não está sendo perseverante em uma ação completa. Porque tem pecado que precisa ser confrontado. Tem pecado que precisa ser confessado. Por isso que às vezes nós encontramos adoradores apenas que gostam de cantar, ou apenas que gostam de tocar. Não, eu sou adorador, eu sirvo lá, eu recebo pessoas na igreja, mas não é completo, não é no seu todo. Porque se você não é confrontado no seu pecado, na sua adoração, se a sua adoração não confronta você, não confronta seu pecado, você não é completo na ação da perseverança que você tem que ter na presença de Deus, para você se tornar um verdadeiro adorador, um adorador perseverante, um adorador equilibrado. Porque basta o líder falar um pouco mais grosso com você, ou alterar um pouco a voz para você já ficar todo ferido, machucado. A igreja me machucou, eu fui ferido pela igreja. Essa é uma história que a gente ouve falar. E realmente acontece, gente. Não vou falar aqui que a igreja não machucou ninguém. Em todo lugar que você está, você se fere, você se machuca. Se você não vai na igreja, o seu trabalho, lá no seu trabalho, vai ter trabalhos que vão te machucar, vão te ferir. Mas porque você precisa do dinheiro, você vai lá. E nós precisamos da presença. E quando nós somos confrontados com o nosso pecado, nós nos tornamos perseverantes e pessoas equilibradas, que não se encolhe, que não fica ali, ai, me machucou, tô ferido. Reage. O que eu amo em Isaías 6 é quando Isaías ali entra na presença, ele fala, ai de mim. Isaías 6, versículo 5, quando ele entra na presença do Santo dos Santos, quando ele vê aqueles anjos adorando, Santo, 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 quando ele entra naquela atmosfera de adoração, a primeira coisa que ele é confrontado no pecado dele, fala, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Esse é o meu pecado. O que eu mais assim me emociona nesse texto de Isaías 6 é que no versículo logo no versículo seguinte, que fala que ele é confrontado, que ele reconhece que ele não é digno de estar na presença de Deus porque ele é pecador. No versículo 5 diz isso, né? De Isaías 6, versículo 5, ele fala, ai de mim. Ele é confrontado pelo pecado. E no versículo 6 fala, imediatamente um dos serafins voou até onde estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. No versículo 7, com ela tocou a minha boca e chamou-me e declarou-me, vê isto, tocou os teus lábios, a tua culpa será removida, o teu pecado está perdoado. Então, quando nós somos confrontados com o nosso pecado, quando nós vemos o nosso pecado e reconhecemos, imediatamente, Deus já tem o perdão para te dar. E aí no versículo 8, ali naquela atmosfera de adoração, Isaías ouve, quem há de ir por mim? Quem há de fazer? Quem há? No versículo 8, quem que eu vou enviar? Isaías imediatamente também disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é uma adoração perseverante. Uma adoração perseverante não é apenas, é um estilo de vida. Durante muito tempo virou moda falar que adoração é um estilo de vida.
E não estou falando aqui que não é um estilo de vida, mas é muito mais sério que isso. O verdadeiro adorador, ele é confrontado no seu pecado. Se você não é confrontado com as suas fraquezas, você diz que é um adorador, mas você é confrontado constantemente com o defeito dos outros, com o pecado dos outros. Você está se preocupando, você está angustiado de ver que o outro está pecando, que o outro está falhando. Eu não estou dizendo que a gente não vai ver o erro das pessoas, mas o primeiro erro, o verdadeiro adorador, quando ele quer ser perseverante e equilibrado em sua adoração a Deus, ele olha para ele, para o que ele é, para o que ele tem sido e para o que ele pode ser. Então, aqui Tiago 1,4 fala do equilíbrio que é consequência de uma perseverança, de uma igreja de Cristo que é madura, que é íntegra, que não sente falta de nada. Você olha para a igreja de Cristo. Quando eu falo igreja de Cristo, eu não estou colocando nenhuma bandeira, nenhuma placa de igreja. Porque a igreja de Cristo é uma só, independente da placa que ela tem. Ela é uma só. Então é com ela que eu estou falando. Deus quer que você seja mais equilibrado. Deus quer que você seja maduro. Deus quer te dar alimentos sólidos espirituais. Mas para isso você precisa entrar na presença dele, reconhecer a santidade dele e ver onde você tem falhado, onde tem sido o seu pecado. Porque você disse que foi ferido, que foi machucado, porque os seus olhos estão nos erros do seu líder. De quem te feriu, de quem te machucou. Deus quer falar com você. Com o seu líder, Deus vai tratar. Porque a Bíblia diz que quem está na liderança, quem está no governo, Deus vai cobrar muito mais caro, vai cobrar mais do que quem é liderado. Então eu queria trazer para você isso. E o adorador, ele está sempre pronto para servir, ele quer servir, ele deseja servir. Então, se você é um adorador, que você tem só prazer em louvar, em cantar, em tocar na sua igreja, ou até ir na sua igreja, nos cultos, mas você não tem sido perseverante na sua adoração, onde o seu pecado não tem sido exposto diante dos seus olhos e você tem olhado só para os erros dos outros, para os pecados dos outros. Nossa, eu acho que eu tenho mais capacidade, eu acho que eu sei mais do que quem está me liderando. E no reino de Deus as coisas são tão diferentes do reino do mundo, né? Hoje em dia você precisa ser o melhor, você tem que saber mais coisas, você tem que adquirir conhecimento. Quanto mais diplomas você tem, quanto mais doutorado você tem, mais você tem autoridade para falar sobre aquele assunto. E Deus chama. É o adorador e o torna. O adorador, se ele for estudado, tiver sabedoria, tiver conhecimento, ele vai ser usado também. Porque tem gente que fala assim, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu sou contra essa frase demais, gente. Vocês vão me perdoar. Eu sei que é uma frase bem bonita. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso não é um versículo, gente. Isso não está na Bíblia. A Bíblia fala que Deus escolhe todo mundo. Deus escolhe todo mundo. Está todo mundo incluído. A pessoa que ela escolhe fazer parte ou não fazer parte. Deus escolhe sim os capacitados. E escolhe também os não capacitados. Ele escolhe sábios. Quantos homens sábios que são verdadeiros adoradores. Paulo mesmo. Quanta sabedoria, quanta capacidade Paulo foi. Tremendamente usado pelo Espírito Santo para espalhar o evangelho pelo mundo. E Deus chamou Paulo, mas também chamou Pedro, que também não tinha muito conhecimento, porque Deus, ele equilibra o Espírito Santo. O Espírito Santo nivela todo mundo, coloca todo mundo ali, que todo mundo pode ser usado. Até quem que você acha que não tem autoridade, que pessoa desequilibrada, Deus usa o que ele quer, do jeito que ele quer. Agora, quando você é um adorador perseverante na presença de Deus, você é alguém equilibrado. Sabe por que você é alguém equilibrado? Porque você recebe autoridade. Autoridade
para ser a presença de Deus em qualquer lugar que você vá. Você é alguém equilibrado, que não é uma pessoa reativa, não é uma pessoa que reage de acordo com as emoções, porque todas as suas emoções você leva cativa para Jesus. Lá em 2 Coríntios 10, de 4 a 5, diz assim: porque as armas... Deixa eu pegar a Bíblia. Eu escrevi, mas eu prefiro ler na Bíblia. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento da carne para torná-lo obediente a Deus, para tornar obediente a Cristo. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, hoje o meu desafio para você, leia Tiago 1,4, que fala que a perseverança ela vem de alguém que mergulha na presença de Deus de uma forma completa e se tornam pessoas maduras, íntegras, equilibradas, estáveis, que traz em qualquer ambiente que chega equilíbrio. Isaías 6 é o outro texto que eu vou deixar aqui para vocês lerem. Porque Isaías, eu sou encantada com Isaías. Naquele momento, naquela atmosfera de adoração, ele não ficou olhando em volta o pecado dos outros, ele foi confrontado pelo próprio pecado. E ele falou: ai de mim,